Nesse vídeo, nós vamos ver essa planilha que nada mais é do que uma calculadora de precificação. A precificação é um conceito difícil de ser aprendido para alguns, não vale a pena talvez você ter que desenvolver todo esse esforço, por isso que as pessoas procuram por calculadoras de precificação e eu vou te mostrar uma em Excel, que é uma ferramenta muito simples de usar, que é essa que você está vendo na sua tela. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo, para poder te ajudar calculando o preço de venda de produtos. Essa planilha ela é bastante completa por quê? Porque ela permite calcular a precificação, seja de itens que nós chamamos de custo desconhecido, ou seja, não é um item de revenda, não é um boné, não é uma camiseta, não é um celular que você está comprando, é um produto que você tem que montar. Então, por exemplo, um brigadeiro. Eu vou passar aqui nesse vídeo por um brigadeiro. Montei a receitinha do brigadeiro aqui, porque a planilha me permite inserir diversos itens para fabricar, entre aspas, um produto. Então, pode ser brigadeiro, pode ser bolo de pote, pode ser pipoca gourmet, pode ser pizza, pode ser qualquer coisa. Até pode ser, não necessariamente produto alimentício, pode ser um produto artesanal, que você está juntando diversos materiais para formar um produto. Então, nesse caso, a calculadora de precificação, conforme eu vou te mostrar na sequência, ela te ajuda a alcançar o preço de venda. E além disso, a calculadora de precificação ela te ajuda a calcular quando é um produto que você já conhece o custo daquele produto. Então você não precisa montar aquele produto. Caso um boné, por exemplo. Então o boné, se você trabalha vendendo bonés, você compra o boné por um custo que você já sabe, você não fabricou o boné. É pouco provável que isso aconteça. Se você estiver fabricando o boné, usa a aba aqui de custo desconhecido. Mas se você só estiver comprando e vendendo o boné, comprando e vendendo uma camiseta, não tem problema. Vem aqui e insere qual que é o custo que você já sabe que esse produto tem, a margem de lucro desejada, que eu vou te explicar também o que é, e a planilha já calcula o preço de venda. Então, de fato, é uma planilha que vai funcionar como uma calculadora de precificação. Vale destacar também que aqui no caso do custo conhecido, você não precisa entrar produto a produto um a um. Tem toda uma tabela que você pode entrar com diversos produtos e ter o preço de venda de forma bem simples. Então vamos voltar para o conceito de como utilizar essa planilha que é a calculadora de precificação. Independentemente se você tiver com um produto que você está montando, como por exemplo um brigadeiro, ou um produto que você vai revender, como por exemplo um boné, não importa, você vai ter que seguir essas premissas que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a precificação ela é muito mais ampla do que pegar o custo que você pagou no produto, no boné por exemplo, e multiplicar por 2, e multiplicar por 3. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. O 2 ou 3 que você multiplica tem que ser calculado com precisão com uma calculadora de precificação. Por isso que provavelmente você está aqui. E para chegar nesse número exato, é 2, é 3, é 2,5, como que eu chego nesse número? Tem toda uma matemática por trás aqui da calculadora. Para isso você tem que informar três coisas. Primeiro, a sua margem de lucro desejada. Eu vou te explicar mais para frente o que é isso e como ela pode te blindar o resultado de forma bem simples. Segundo, os custos fixos do seu negócio. E terceiro, os custos variáveis do seu negócio. Custos fixos, variáveis e margem são variáveis únicas do seu negócio. Por isso não faz sentido nenhum você pegar um número fixo e multiplicar o seu custo. Então vamos lá, vamos começar pelos custos fixos. O que são os custos fixos? Custos fixos são aqueles que são fixos. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalhe vendendo boné. Se você vender um ou vender 10 mil bonés, o seu custo fixo vai ter que estar igual. O que entra aqui? Entra o aluguel do espaço. Então vamos supor que você compra e venda bonés, tem uma lojinha. Não vai mudar o seu aluguel se você vender 5 bonés a mais. Não vai mudar o seu IPTU, o seu condomínio, a sua energia, a sua internet do seu trabalho. Então tudo isso é custo fixo, é um valor que não se altera de acordo com a venda maior ou menor em um determinado mês. Então por isso que você precisa pegar todos os custos do seu negócio e sair riscando quais são os custos fixos e inserir aqui na calculadora. Depois você vai inserir o seu faturamento mensal. O que é o seu faturamento mensal? Seu faturamento mensal vai quanto você vende por mês ao todo. Então você vai pegar, vai inserir aqui e a planilha automaticamente vai calcular um percentualzinho que ela vai repassar lá no seu preço de venda. Depois você vai ter os custos variáveis. Os custos variáveis, por sua vez, já vão variar, como o próprio nome diz. E eles vão sempre variar porque eles são um percentual do valor da venda. Ou seja, se você vender 1.000, a maquininha, por exemplo, vai ser 5%, o imposto vai ser 4%. Se eu vender 2.000, o imposto vai continuar sendo 4%. Se eu vender 3.000, vai continuar sendo 4%. Então, é sempre um percentual em cima do meu valor de venda. Você tem que entender quais são esses percentuais dentro do seu negócio
e inserir aqui na aba de custos variáveis, um por linha. Maquininha, impostos, vem aqui, coloca o nome na primeira coluna, o percentual do faturamento que esse custo pega na segunda, e está pronta também essa etapa da planilha. Por fim, caso você trabalhe montando itens, ou seja, fabricando itens, seja item culinário, seja item artesanal, se você vai compor um produto a partir de vários outros produtinhos, você tem que vir aqui em materiais e fazer o cadastro desses materiais. Então, o que é essa aba? Vamos supor que nós saímos do negócio de vender boné e nós vamos agora entrar no negócio de, por exemplo, brigadeiro. Eu tenho que fazer um brigadeiro para vender. Então, quais são os custos que eu tenho para formar esse brigadeiro? Geralmente, ingredientes e um ou outro custo aqui. Então, cada material que eu chamo na planilha, nessa calculadora, cada material vai estar numa linha. E para cada linha, você vai ter que inserir o nome, tudo bem, o nome desse material, quantidade referência e valor referência. Aqui já é um pouquinho diferente, você tem que entender, embora não seja difícil. O que é quantidade de referência? O que é valor referência? Quando você for comprar o leite, você vai pagar, a título de exemplo, R$ 4,50 por 1.000 de alguma coisa, 1.000 ml nesse caso. Você pode até colocar aqui do lado a colinha, 1.000 ml. Então significa que R$ 4,50 você leva 1.000 ml. A manteiga, 200 provavelmente gramas aqui, né? 200 gramas eu pago R$ 8,00. Então você tem que colocar quanto você paga por um pacote. É basicamente isso, tá? Você não consegue chegar lá no... a menos que você tenha algum fornecedor exótico aqui, mas você não consegue chegar no mercado e falar assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de 348 ml de leite. Não sei se isso é possível, mas isso é improvável. Estamos aqui tratando de vida real. Então, nesse caso, você tem que calibrar o pacote que você compra. Cara, eu compro leite a 4,50 1.000 ml. Então, você vem aqui e coloca qual que é o valor referência e qual que é a quantidade de referência que você encontra. Por que isso é bom aqui na calculadora de precificação? Aqui vem um pulo do gato tremendo, que você precisa utilizar essa planilha Excel por causa disso. Quando você montar uma receita, por exemplo, no caso do brigadeiro que eu estou falando, se mudar o preço do seu custo, mudou o custo de uma mercadoria, o leite, por exemplo. Era R$ 4,50, foi para R$ 5,20. Você não precisa entrar precificando de novo. Eu vejo um monte de coisa aí que você tem que entrar, tem que ir lá. Ah, o leite mudou, eu venho aqui e altero. Não precisa. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o leite condensado era R$ 6,50 e vai para 8. Ó. Você percebe que aqui ele está R$ 6,50 e o meu preço de venda está R$ 11,70. Se eu mudar para 8, o preço de venda era R$ 11,70. Você se lembra disso? Já calcula automaticamente para R$ 11,98. Você precisa fazer isso e a planilha vai te ajudar a fazer isso. Então, no caso de você estar montando um produto, de você fazer mercadorias, você tem que usar essa aba de materiais. Então, depois de utilizar os custos fixos e variáveis, nós vamos, de fato, fazer a precificação. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do boné. O caso do boné, eu paguei R$ 48,00 no boné e quero uma margem de 20%. Opa! Ainda não falamos o que é margem desejada. A margem desejada é o valor de lucro líquido que você vai ter quando vender um determinado produto e descontar todos os custos fixos, variáveis e custos que você pagou naquele produto. Então, por exemplo, boné. Se eu colocar uma margem de 20% aqui e depois no fim do mês eu vendi R$ 1.000 em boné, eu já tenho certeza, sem precisar fazer nenhuma consulta, que se eu vendi R$ 1.000 de boné, significa que eu tive de lucro líquido, final mesmo, resultado final, 20%. 20% de 1.000, 200. Por quê? Porque você já está saindo logo na largada com um preço formado a partir de uma margem mínima. Então, olha só, se eu colocar 20%, o meu preço de venda é R$ 77,52. Só que se eu colocar 25%, o preço de venda vai para R$ 84,82. O que isso significa? Significa que eu estou alterando o meu preço de forma que eu garanta um lucro percentual X, que é o que eu vou inserir aqui. Eu vou pagar custo fixo, variável, vou ter essa margem desejada, inclusive para pagar o custo do produto que eu tive, e vou garantir 25% de resultado. E aí, com isso, entendendo esse conceito de margem de lucro desejada, nós chegamos que um boné que você compra por 48, ele vai ter que ser vendido por 84,82. É claro que você não precisa vender 84,82, né? Você pode arredondar para 85, mas você vai conseguir esse preço de venda aqui, por quê? Porque quando eu calculo a realidade do seu custo fixo, variável de margem, aqui dentro da calculadora de precificação, eu chego nesse valor.
E aqui do lado você consegue acompanhar o DRE do projeto. O que é esse DRE do projeto? Você tem o preço de venda e você tem cada custo que é descontado até você chegar no seu lucro. Então olha só, maquininha e impostos, cada uma vai pegar esses valores que estão aqui, que são exatamente os percentuais que estavam lá, e aí eu tenho um total de custos variáveis aqui. Custos fixos, 9,1% do valor da venda, porque eu tinha sinalizado que o meu custo fixo total é 9,1% de tudo que eu vendo. Logo, cada vendinha que eu for fazer, eu tenho que reservar 9,1% para o meu custo fixo. Aí no fim do mês eu vou ter como montante total o suficiente para pagar o meu custo fixo total. O custo do produto, nesse caso, R$ 48,00. E aí eu somo custos variáveis, custos fixos e custo de produto e chego em R$ 63,00 de custo. Como eu estou vendendo a 84 e algumas coisinhas menos 63, dá R$ 21,00, que é 25% do valor, que é justamente o que você queria. Então, está precificado pela calculadora de precificação um item de revenda de forma extremamente simples. Conforme você viu, nós temos o preço de venda com custo conhecido e agora nós vamos fazer o mesmo exemplo, sem grandes dificuldades, conforme você vai ver, para o custo desconhecido. Então, o que você tem que fazer quando você está fabricando um produto, um brigadeiro, por exemplo? Aqueles materiais que você cadastrou, você vai clicar aqui na caixinha em nome do item e vai selecionar os que você vai usar na receita. Você vai colocar apenas o nome do item e a quantidade. Ah, é leite condensado, vai 395. 395 o quê? Depende da unidade de medida que você pôs aqui. Era grama? Se era grama, insere em grama. Se era quilo, informa em quilo. Você vai seguir a mesma lógica que você colocou lá. Você vai colocar o cacau em pó, açúcar, manteiga. Coloquei mão de obra aqui. Então, olha só, eu coloquei nos materiais, não necessariamente ingrediente, né? Você pode colocar outros materiais. Coloquei mão de obra, trabalhar 100 horas e ganhar 3.000 é o seu objetivo. Então, para fazer esse lote de brigadeiro, você vai gastar 2 horas, tem que estar isso aqui no preço. Então, você vai inserir quanto de cada material você vai usar e a planilha automaticamente ela consegue calcular qual que é o custo desse lote, ó, R$ 74,20. Então, você já sabe que para formar esse brigadeiro, você tem de custo R$ 74,20. A margem de lucro, mesma coisa do custo conhecido, quanto de lucro você quer ganhar na última linha, depois de pagar tudo. A única diferença é que você tem que colocar aqui quantas unidades esse lote produz. Então, olha só, às vezes você está fazendo uma receitona de brigadeiro, nesse exemplo aqui, adeque isso à sua realidade, está fazendo uma grande receita de alguma coisa e você não vai vender aquela receita numa só, imagina. Você fez um brigadeiro, você vai vender um brigadeirão de 1 quilo, né? Isso não faz sentido. Então, talvez você tenha que quebrar em partes menores. Ó, essa receita que eu informei aqui, eu vou vender 10 brigadeirinhos. Então eu vou pegar brigadeiro, vou colocar na embalagem, por isso que eu coloquei 10 embalagens aqui, e vou vender 10 produtos. E essa receita está me gerando 10 dos meus produtos. Então você vem aqui e coloca 10 unidades. Depois a planilha vai levar em conta tudo que ela tem que levar, efetivamente como uma calculadora de precificação, e vai chegar no seu preço de venda. Seu preço de venda, R$ 11,98 nesse caso aqui. A mesma coisa que você viu no DRE do projeto anteriormente, mostrando para onde vai cada centavo da sua precificação em relação aos custos, você consegue ver aqui. Nesse caso eu estou lucrando 20%, já que eu estou vendendo a R$ 11,98, 20% é R$ 2,40, e cada um dos custos vai abocanhar uma parte desse meu valor de venda. O que tem de diferente nessa aba é o lote. Por quê? Você faz toda essa receita, que é o que eu chamo de lote, e aí você quebra em produtos pequenos. Quando você for ver o produto, vai estar aqui em individual. Mas quando você for ver a receita, depois de vender todo esse lote, vai estar aqui em lote. Então, depois de vender todos os 10 brigadeiros, você vai ter R$ 119,00 de receita e R$ 23,97 de lucro. Tá? Quando eu falo receita, é faturamento, é valor de venda seu para o cliente. Então, como eu te disse, essa planilha funciona efetivamente como uma calculadora de precificação. E o que é interessante? Por que eu recomendo que você use planilha? Porque fica fácil de alterar. Por exemplo, se você for criar um outro produto além do brigadeiro, você vem aqui e duplica a aba. Vem em mover e copiar, criar uma cópia, cria uma cópia dessa aba aqui e precifica esse novo produto. Ah, e mudou um custo. Vem aqui em materiais e muda o leite condensado de 8 para 8,25. Todos os produtos que levarem em conta o leite condensado vão ser reprecificados de forma automática, sem você ter que se preocupar. Precificação em escala. Eu consigo, para os custos conhecidos, precificar diversos deles aqui, ó. Ao mesmo tempo, eu só preciso colocar o nome do item, a margem que eu quero e o valor de custo. Camiseta,
58, 25% de margem. Boné, 47, 18% de margem. Shorts, 35, 35% de margem. Tudo que você conseguir colocar o nome do item, o valor de custo e a margem, você consegue precificar em escala também. Então, como eu disse, essa é uma planilha completa que funciona como calculadora de precificação. Se você está buscando por uma calculadora de precificação, eu tenho certeza que essa é a melhor que você poderia encontrar. Essa planilha é bastante completa, ela está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo e ela pode te ajudar a precificar de forma muito mais segura e rápida qualquer que seja o seu produto, porque ela é multiproduto e atende todas as necessidades. Não perca a oportunidade de ter esse produto bastante rico nas suas mãos. Nós nos vemos por aí e até mais.